Olhando para a história de Jesus, nós temos uma convicção importante. Ele é um vencedor. Mesmo sabendo que a caminhada dele nessa terra foi um grande desafio. Porque imaginem só, ser o Filho de Deus, ser o próprio Deus, descer dos céus, se esvaziar, assumir a forma de homem, ser obediente, ser servo, até a morte, e a morte de cruz. Quando nós olhamos para Jesus, ele foi transpassado, ele foi humilhado, ele foi traído, e ele foi morto no nosso lugar. Mas quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós não conseguimos reconhecê-lo como derrotado, pelo contrário, ele é vencedor. Até porque, meus amados, ele venceu reis, ele venceu pretensões humanas, ele venceu arrogância, ele venceu os religiosos, inclusive. Ele venceu a desistência de ir àquela cruz. Ele venceu até a morte, inclusive venceu o diabo. E hoje, meus amados, sem dúvidas, a história de Jesus é a história do maior campeão da história, do maior vencedor da história, porque ele venceu tudo isso. E sabem de uma coisa? Eu tenho uma boa notícia para você essa noite. Porque Jesus venceu tudo isso, nós temos alguns benefícios quando estamos nele. Pastor, quais são os benefícios que nós temos quando estamos em Jesus? Olha, Jesus, na sua morte, por ele ter vencido a morte, ele garantiu para nós 3 coisas importantíssimas para a nossa vida. E a primeira delas que eu quero compartilhar com vocês é que ele venceu a libertação da escravidão do pecado. Porque Jesus venceu, hoje nós somos libertos da escravidão do pecado. Quando Cristo morre naquela cruz, meus amados, ele paga o preço da redenção. Para quê? Para sermos resgatados da escravidão do pecado que habitava em cada um de nós. Talvez você esteja aqui hoje pensando, então, pastor, já que ele venceu, já que eu estou liberto da escravidão do pecado, então eu não peco mais, né? Não. Hoje, porque ele venceu, você tem a possibilidade de dizer não para o pecado. Hoje, porque ele venceu no seu lugar, você pode sair daqui sabendo que o diabo não pode te aprisionar. Que você viver no pecado é uma decisão tua, sabe por quê? Porque ele venceu, você não é mais escravo do pecado. Hoje você é livre, liberto e restaurado em nome de Jesus. Porque ele venceu, nós não estamos escravos do pecado. Jesus venceu em nosso lugar. O pecado hoje, inclusive, não tem mais poder sobre nós. Ele não tem mais autoridade sobre nós. Porque a nossa vida é de Cristo Jesus. Romanos 3, de 23 a 26, diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sobre a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Olha o que a palavra de Deus está dizendo para a gente. Romanos 6 vai dizer: pois sabemos que o velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Romanos 6,14, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Meus amados, a primeira garantia que nós temos, porque Jesus venceu, é que nós estamos livres da escravidão do pecado. Você crê nisso, em nome de Jesus? Então dê um forte aplauso ao Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Nós estamos livres do pecado. Segunda coisa que Jesus garantiu para a gente naquela cruz, vencendo a morte. Jesus nos livrou das acusações do inimigo. O diabo, que antes intentava acusações contra nós perante Deus,
Agora, porque Jesus venceu a morte, ele não tem mais poder para nos acusar. Por quê? Porque os nossos pecados foram pagos pelo sacrifício de Cristo Jesus. Antes, o inimigo dizia: olha, fulano está pecando, hein? Ó, seu filho, a sua imagem e semelhança, está fazendo isso de errado, hein? Olha, aquele ali não consegue vencer. Aquele ali está fazendo isso, aquele está fazendo aquilo. Ei, deixa eu te falar uma coisa importante. Eu tenho uma boa notícia para você. Quando Jesus vence a morte naquela cruz, acabou. Ele não tem mais autoridade para te acusar. Porque você foi redimido, você foi remido pelo sangue dele. E a partir de agora, o diabo não pode mais intentar acusações sobre você. Mais uma vez eu digo para você, ó, você é livre, hein? Viva como livre, pare de querer viver como escravo, porque Jesus morreu no seu lugar e já pagou a sua conta. Precisamos entender isso. Cristo nos salvou não somente da escravidão do pecado, mas do peso da culpa e vergonha que o pecado produz e que o diabo alimenta. Apocalipse 12:10 vai dizer: então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançada fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram, diante da morte não amaram a própria vida. Romanos 8:34, quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha, saiba que você tem um intercessor, Cristo Jesus. Quer melhor intercessor do que esse? Você tem alguém intercedendo por você junto ao Pai, Cristo. Por isso o diabo não pode mais te acusar. Romanos 8:1 e 2 vai dizer: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Aleluia! Glórias a Deus! Porque Cristo venceu, Ele garantiu para nós uma terceira coisa. Ele garantiu para nós, sabe o quê? O livramento da ira de Deus. Ele nos livrou da ira de Deus. Pastor, como assim? Você está falando da ira de Deus? É a ira de Deus. Muitos de nós conhecemos o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, mas não queira conhecer a ira de Deus. Não queira, sabe por quê? Porque Deus é um Deus de justiça. E se Ele é um Deus de justiça, você acha que Ele não vai se irar com o mal e com quem causa o mal? Você acha mesmo? A ira santa e perfeita de Deus, proporcional à sua perfeita e santa justiça, incendiou-se contra o pecador e o pecado. Só que Cristo na cruz, sabe o que Ele faz? Ele toma o cálice amargo da ira de Deus em nosso lugar. Hoje, nós não estamos debaixo dessa ira porque Ele tomou no nosso lugar o cálice amargo. Olha, e foi amargo, hein? Nós vimos isso aqui. O cálice foi amargo. Nós não teríamos condições suficientes para poder viver o que Jesus viveu no nosso lugar. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem de amor genuíno, um amor que se entrega no lugar do outro. Um amor que passa por coisas terríveis em nosso lugar. Ele nos salvou do castigo eterno merecido pelos nossos pecados. E hoje, Ele nos reconcilia com o nosso Pai. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Portanto,
Da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5, de 8 a 12. Só que em Isaías 53, 5 diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glórias a Deus. Romanos 1,18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. João 3,17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Porque Jesus venceu a morte, porque Jesus venceu em nosso lugar, hoje nós não temos a ira de Deus sobre as nossas vidas. Imagina se cada coisa que você faz de errado, a ira de Deus viesse sobre a sua vida. Imagina, mas Cristo toma para Ele essa ira. Ele paga essa conta no nosso lugar, e hoje nós temos a oportunidade, o privilégio de nos arrependermos dos nossos pecados e acreditarmos no Evangelho de Cristo. Por isso, quando o diabo chegar para você e dizer: olha, você é um pecador, você é um miserável, você não presta, você merece o inferno, você vai dizer para ele: ei, tem alguém que já tomou o cálice amargo no meu lugar, por isso, hoje eu me arrependo dos meus pecados, eu reconheço Cristo como o único suficiente Salvador, e eu vou viver na eternidade ao lado dele. Porque ele pagou essa conta no nosso lugar. Para concluir, meus amados, nós estamos embasados numa verdade. Quantos textos eu li aqui agora? A palavra de Deus é a verdade que nos dá o norte, que nos ensina tudo que precisamos ser e fazer. É a palavra de Deus. Você precisa se apaixonar pela palavra de Deus. Sabe por quê? Quando você se apaixona pela palavra de Deus, o inimigo, ele não vai te destruir com as bobagens que ele fala, porque você tem embasamento da palavra de Deus. Você tem a palavra dele contigo. Por isso, se você ainda não se apaixonou por essa palavra, hoje é o dia de você sair daqui clamando paixão por essa palavra, para que o diabo não fique te enganando, para que você não deixe de cumprir os propósitos de Deus, para que você não viva o melhor dessa terra. Por quê? Porque alguém já pagou o preço no seu lugar, para que você tenha vida e a tenha abundância. Ele morreu para você viver. Ele morreu não é para você sofrer, não. Ele morreu para você viver. Agora a glória não é nossa, a glória é dele. Por isso que nós vamos sempre exaltá-lo dizendo obrigado, porque nós reconhecemos o teu sacrifício, e por conta desse sacrifício, nós temos o melhor dessa terra para viver, em nome de Jesus. Para concluir, eu quero te dizer uma coisa: Jesus é vencedor. Jesus é vencedor. Ele venceu para derrotar Satanás, ele venceu para triunfar sobre a morte, ele venceu para ser modelo para os seus discípulos fiéis. Ele venceu para nos dar vida. Ele venceu para se tornar o nosso rei e reinar para sempre. Ele venceu para nos resgatar das trevas do pecado. Ele venceu para nos levar para o céu. Ele venceu para ser glorificado. Ele venceu para ser o nosso Salvador. Ele venceu para se tornar Senhor. Ele venceu para ser adorado. Venceu porque Ele é o Filho de Deus. Venceu porque Ele é Deus. Ele venceu porque Ele é o vencedor. Glória seja dada a Jesus, glórias a Ele, glórias a Jesus.